desde que o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, o verdadeiro e o falso passaram a conviver juntos. É impossível vivermos em qualquer ambiente onde só a verdade transita. É impossível. Isso aí vai ser só no céu, meu irmão, em nome de Jesus. Já, já nós vamos passar por essa experiência. Mas enquanto estamos aqui na Terra, todo o ambiente é um ambiente onde a verdade e a mentira precisam conviver. Ah, pastor, mas até na igreja, até na família, se no Éden, o lugar perfeito do mundo, a mentira chegou lá, imagine, se não na igreja, se não nas nossas famílias, chega. O importante é conseguirmos discernir entre a verdade e a mentira e optarmos por conviver com a verdade. Porque se optarmos por conviver com a verdade, a mentira de vez em quando vai aparecer. Mas quando ela aparecer, nós vamos gritar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 5. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Lição de número 5, do dia 4 de fevereiro de 2024. O título da lição é As Falsas Doutrinas. As falsas doutrinas. Existem doutrinas verdadeiras e existem falsas doutrinas. Existem doutrinas do homem, do diabo, mas existe também a doutrina de Deus. Então vamos entender na aula de hoje o que é a falsa doutrina, o que é a doutrina de demônio, como identificar a falsa doutrina e não nos deixar levar pela falsa doutrina. O texto principal está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Simples assim. Eu falei já aqui no aula que a vida cristã é leve, simples. João tá, olha que forma simples de João falar. Nós somos de Deus e aquele que não é de Deus não nos ouve. E aí nós vamos conhecer quem é da verdade, porque nisso conhecemos nós o espírito de verdade e o espírito do erro. Pronto, simplesmente assim. Resumo da lição. Na atualidade, encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados. É o que eu disse, esse ter que lidar, na nossa vida, ter que lidar com a mentira e com a verdade é algo que acontece o tempo inteiro. Meu filho, você vai para a faculdade, minha filha, lição de jovens, estamos falando para jovens, você vai para a faculdade, lá é o lugar onde a verdade e a mentira vai estar na sua frente para você escolher o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vamos para o trabalho, é isso, vamos para uma relação social, rua, é assim, o tempo inteiro nós precisamos encontrar o caminho certo e escolher de forma assertiva. Texto bíblico está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo está ensinando aqui na primeira carta a Timóteo que ia aparecer gente que tinha se desviado, não é? Quando ele diz aqui, o Espírito expressamente diz que apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? É negar uma fé anteriormente declarada. A gente precisa pedir a Deus discernimento, não só para conseguir identificar aqueles que nunca foram crentes, estão
tentando se passar por crentes, como também identificar aqueles que já foram crentes, mas que se desviaram, que apostataram da fé. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos faça compreender essa dinâmica. O primeiro ponto da nossa lição nos diz o seguinte, primeiro ponto da lição, doutrina de demônios. Primeiro parágrafo, doutrinas de demônios. A expressão doutrina de demônios é uma referência a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Não esqueça disso, ó. Todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Isso aqui é doutrina de demônios. Existem doutrinas de homens, como eu disse, doutrina de Deus e doutrina de demônios. Infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade não só que se posiciona sem crer em Deus, que não quer crer em Deus, mas nós estamos vivendo uma sociedade que se posiciona contra Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a doutrina de demônios e sua produção. E aí, o nosso escritor vai dizer que a doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. Ah, pastor, entendi. A doutrina, ela é promovida e produzida por Satanás. Então pronto, agora ficou fácil. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás. Então na hora que eu ver um bichão de chifre, assim, de rabo, bicho vermelho na minha frente, eu sei que ele está ensinando doutrina de demônios. Entenda uma coisa, assim como Deus tem pessoas para trabalhar para ele em todo lugar, o diabo também tem. Lá no Éden, o diabo usou a serpente, um animal que Deus tinha criado. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a coisa aparece assim de forma astuta, que nem parece que é o diabo, até parece que é Deus. E aí nós vamos ao texto principal da nossa lição, que diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Discernimento. Porque não é o diabo, embora a doutrina de demônios seja promovida e produzida pelo diabo, mas quem vai apresentá-la são homens usados pelo diabo. Assim como a doutrina de Deus é apresentada por homens usados por Deus. O enfrentamento às doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a forma de enfrentar a denominada doutrina de demônio. E qual é a forma? Paulo nos ensina que a forma é através da pregação do evangelho e da boa doutrina, pois é isso que alimenta e preserva o rebanho de Deus. Pregar o evangelho. Paulo falou que o evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do evangelho, ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Onde o evangelho chega, o evangelho transforma. Ah, pastor, mas eu sou estudado, eu sou doutor em teologia, eu vou combater esse negócio com a minha inteligência. Não, você não vai conseguir. O diabo é inteligente, entendeu? A única coisa que combate a doutrina de demônios é o evangelho, que é poderoso. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos.
Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, a sedução das falsas doutrinas. Segundo ponto, aliás. Primeiro parágrafo, a sedução da idolatria. A idolatria é mais do que adoração aos ídolos. Isso aqui a gente está precisando falar muito, porque às vezes a gente pensa que idolatria é só entrar na igreja católica e se curvar diante de uma imagem de escultura. A idolatria é mais do que adoração aos ídolos. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Primeira coisa que nós precisamos entender o que é a palavra sedução, definida, hein? Porque entender a gente entende, só definir. Sedução é o ato de seduzir ou de ser seduzido, de fascinar, de encantar. Por que nós precisamos atentar para esta palavra? Para nós não sermos seduzidos. Porque o ato de fascinar e de encantar. Às vezes, se nós não formos vigilantes, nós somos fascinados, encantados por doutrinas idólatras, por idolatria. Não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Não, não é isso não. Eu falo que na minha geração de jovens, a frase mais dita era isso não tem problema, não tem importância. Hoje a frase mais dita é, não é bem assim. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque pode ser algo fascinante, algo encantador, mas é uma sedução para a nossa vida. Segundo parágrafo, a sedução do relativismo. O que é o relativismo? É uma teoria que ensina que não há verdade absoluta. É verdade para você, não para mim. O relativismo é a crença que afirma que não existem verdades absolutas, pois a verdade depende, não é bem assim, depende do ponto de vista da pessoa. E nós sabemos que existem verdades absolutas, quiçá aquelas que estão na palavra de Deus. Terceiro parágrafo, a sedução do hedonismo. Hedonismo, o que é a sedução? O que é o hedonismo? É a busca desenfreada e sem critério pelo prazer. O mundo busca o prazer hoje. As pessoas estão buscando prazeres em diversos lugares.
busca desenfreada e sem critério pelo prazer. Meu querido, eu sei que o mundo tem prazeres a nos oferecer, mas ser fiel a Deus também dá prazer. Ter um bom nome dá prazer. Estar na presença de Deus também dá prazer. E esses prazeres que Deus promove são prazeres muito maiores. Não troque um prazer maior por um prazer menor. Não troque um prazer maior por um prazer menor. Se entregue aos prazeres que Deus pode promover, porque eles são muito maiores e, sobretudo, são prazeres eternos. Terceiro ponto, não se deixe enganar. Primeiro parágrafo, a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Eu escrevi aqui que só somos surpreendidos com aquilo de que não fomos avisados. Provérbio diz que o avisado vê o mal e esconde, mas o simples passa e sofre a pena ou sofre o dano. O meu pai, ele tinha o costume de falar assim, eu já te avisei. Então agora, se você cometer esse erro e sofrer, eu vou te dar uma versão minha de Provérbios. O avisado vê o mal e esconde, mas o trouxa passa e sofre a pena. Ele falava assim, porque agora você é trouxa, você já foi avisado. Às vezes, irmão, nós não podemos ficar nos surpreendendo. Ai, meu Deus, eu nem esperava que isso fosse acontecer, Senhor. Mas você foi avisado. Você foi avisado. Ai, pastor, mas eu pensei que. Pensou o quê? Como que a gente vai... outra coisa importante. Eu vejo alguém trilhar um caminho errado e colher uma consequência catastrófica. Você acha que se eu trilhar o caminho que a pessoa trilhou, o mesmo caminho, eu vou colher qual consequência? Aqui ela também colheu. Se eu trilhar o caminho errado que alguém já trilhou, acreditando que eu não vou colher a mesma consequência, isso é prepotência. E a prepotência tem derrotado muitas pessoas hoje. Tem derrotado. Aprenda com o erro do outro. Isso é sábio, isso é sábio. Então, a igreja não pode ser surpreendida em relação à falsa doutrina. A gente já sabe, gente, Jesus já nos avisou, a Bíblia já fala. Nós sabemos que os falsos cristos vão surgir, nós sabemos que eles estão por aí, sabemos que eles vão surgir. Não podemos ser surpreendidos com isso. Tem gente que ai, pastor, eu me escandalizei. Irmão, não se escandalize. A Bíblia diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Isso só prova que nós estamos vivendo os últimos dias. Segundo parágrafo do terceiro ponto, desmascarando o engano doutrinário. Desmascarando o engano doutrinário. Os que disseminam, peraí que eu tenho que selecionar, né? Os que disseminam o engano são desmascarados à medida que são descobertos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo fala com Timóteo que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, apareceriam homens amantes de si mesmo e tal. Ele vai fazendo uma recomendação, tipo essa que ele faz do texto bíblico que lemos aqui na primeira carta a Timóteo, mas ele é incisivo e vai falando, faz uma relação extensa de adjetivos. Eu já citei isso aqui, parece que na aula anterior. Aí Paulo fala o seguinte, eles não irão, portanto, adiante, porque a todos será manifesto o seu desvario. A palavra de Deus nos diz que aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. A prova do tempo é que determina a verdade e a mentira. A verdade prevalece, a mentira não. Nós precisamos lutar para que o engano doutrinário seja desmascarado. É só uma questão de tempo. Terceiro parágrafo, como proteger o rebanho do engano. Como proteger? Paulo, ensinando à igreja de Éfeso, ele disse que o rebanho seria protegido de 3 formas. Esse comzinho aqui, que está desse lado aqui, vamos lá. Com vigilância. Ele falou com os pastores, com vigilância, cuidem do rebanho do Senhor. Então, cuidar do rebanho do Senhor protege o rebanho. Nós, pastores, fomos chamados para cuidar do rebanho, para proteger o rebanho. Eu falo que Deus precisa derramar sobre nós o mesmo espírito que ele derramou sobre Davi. Davi diz que veio o leão, veio o urso para tomar a ovelha, ele lutou com ela. A Bíblia não fala se era ovelha boa de lã, ruim de lã ou de leite, se é ovelha arisca que fugia, que dava trabalho. Não, Davi só sabia de uma coisa, essa ovelha eu estou cuidando. Ela não é do meu rebanho, é do rebanho do papai. E eu vou defender. Que Deus nos dê
homens com o mesmo espírito, que defenda o rebanho. Então, como proteger o rebanho? Primeiro, cuidando do rebanho do Senhor. Segundo, como proteger o rebanho. Deixa eu achar aqui, ó. Paulo diz, vocês precisam, deixa eu grifar aqui, ó, só para eu não me perder, aqui até aqui. Paulo diz, olha, vocês precisam promover, dar um estímulo ao crescimento espiritual. É preciso. Eu falo que nós precisamos, como líderes, levar as pessoas a ter uma experiência com Deus. Então, o estímulo ao crescimento espiritual, que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre a verdade e o amor, promove também a unidade saudável do corpo de Cristo. Isso aqui nós temos que fazer, ó. Estimular as pessoas a crescer espiritualmente, porque isso promove a unidade saudável do corpo de Cristo. E, por fim, Paulo ensina também que uma forma de proteger o rebanho é a não falsificação da palavra de Deus. Pregue a palavra como ela é, não falsifique. Pastor, mas essa palavra é muito dura para falar num culto de domingo, hoje tem visitante. Mas é a palavra de Deus, ela protege o rebanho e ela atrai as pessoas. A verdade nunca é dura demais para ser dita. Então, pregue a palavra como ela é e nós vamos compreender que as falsas doutrinas serão extintas do nosso meio para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.